vamos passar agora para a parte boa da nossa reunião, né? Ou boa todas são, mas a parte melhor dos nossos encontros aqui, que são as atividades científicas. Na manhã de hoje, eu tinha combinado com o confrade Osvandré, a gente faria e faremos, né, uma sessão. Primeiro era puramente ortopédica, né? Quadril, ombro e joelho. A ideia era essa, com a participação dos confrades Osvandré, Carlos Schwartzman e o Marchek, né? O confrade Marchek está com um probleminha clínico que está atrapalhando para falar, então que fácil resolução. Então, nós resolvemos remontar essa mesa, e nós teremos uma mesa ortopédica, histórica e de arte, né? E os participantes serão o confrade Osvandré Leste, que vai nos falar sobre ortopedia e ombro, tratamentos recentes dessa complexa articulação. O confrade Carlos Roberto Schwartz nos vai falar sobre a arte de pintar e a ortopedia. E a gente não poderia, então, terminar essa reunião sem uma pitada de arte que a confreira Maria Helena vai fechar essa reunião, vai comentar essa reunião com toda o que ela tem de história da medicina, né? E eu acho que eu estou muito curioso, né, para aproveitar e degustar essa manhã. Eu convidaria o confrade Osvandré Leste para começar a sua palestra. Bom dia. Pela primeira vez em anos, eu estou nervoso para dar uma aula. E a razão desse meu nervosismo é esse cidadão aqui, Santo Pascoal Vitola. Você estava no dia 1 da minha formação médica, lá em 74. Então, percorremos todo esse arco-íris aí, e eu estou aqui em sua frente, então é um momento especial para mim, acredite isso. A segunda coisa é que não adiantou vocês terem gaseado as aulas de ortopedia. Hoje vocês vão levar uma aula de ortopedia aqui, viu como o Papai do Céu castiga? Bom, vamos lá. A ortopedia que os confrades aprenderam nos bancos universitários não é a ortopedia atual. Tem gente aqui formada nos anos 60, 70, 80, e era outra ortopedia. Acreditem, mudou tudo. Como, aliás, quase tudo em medicina. E deixa eu passar uma régua no passado. E lembrar alguns vultos que ajudaram a ortopedia a chegar até aqui. Luiz Francisco Guerra Blesman foi fundador da SBOT em 1935, mas ele foi também o fundador da primeira regional de ortopedia num dos estados, que foi o nosso. Ele presidiu o Congresso Brasileiro de 44, em plena guerra, e a SBOT nos 2 anos seguintes. Ele foi diretor da Faculdade de Medicina da URGS também em mais de uma ocasião. Elias José Canã, 10 anos depois, idêntico brilhantismo, presidiu a SBOT e presidiu o Congresso Brasileiro de Ortopedia no ano que eu nasci. Olha só, 56. E ele foi um professor notável dentro da Santa Casa. E aqui é uma foto do professor Canã inaugurando esse Congresso Brasileiro em 56. E essa fotografia foi feita de todos os congressistas, olha o pequeno número de ortopedistas naquela época, no Palácio Piratini. E aqui uma foto do sucessor do Dr. Canã, Léo Mário Mabildi, que certamente a maioria de vocês conviveu. Um outro nome importante que elevou o padrão da ortopedia gaúcha foi do professor César Ávila. E o não menos brilhante filho dele, o Cezinha, que tem histórias muito, muito relevantes na ortopedia, não só gaúcha. Depois, outros nomes importantes que ajudaram a subir essa chamada régua da ortopedia, Egon Henning, recém-falecido,
Isaías Levi, Monique Friedman. E aqui uma foto com uma pleiade de ex-presidentes da Regional Sul. Nós vemos aqui alguns ainda trabalhando, como Sérgio Hennemann, como Carlos Schwartzman. A gente vê aqui Paulo Lompa, Paulo Vajec, o Afrani Cerdeira, recém-aposentado. E essa outra foto com Danese, já aposentado, e Irajá Ungaretti e Teodomiro Xavier. Esses nomes todos vocês se lembram: Paulo de Tarso, Walter Dexheimer, Mário Brumbagra, de Pelotas, e o recém-falecido Mário Girani. Da academia, o professor Laurino Laviera, de Rio Grande, e o irrequieto Arnaldo Costa Filho. Isso é parto ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina um sonho encantador. Você é isso, é parto de ternura, lágrima que é pura. Bem, uma salva de palmas para Arnaldo. Paz do meu amor. Ele foi o pioneiro da medicina esportiva no nosso meio. E claro, presentes aqui conosco, Carlos Schwartzman e o professor Marchek, ambos com a governadora Ieda Cruzius, aí na organização do nosso Congresso Brasileiro de 2007. Então, um pequeno resgate de pessoas que nos trouxeram até aqui. Eu acho que em situação de respeito a todas essas gerações anteriores que elevaram o padrão da ortopedia no Rio Grande do Sul. Portanto, a ortopedia que os confrades mais veteranos aprenderam nesses bancos universitários, não havia cirurgia do ombro. E hoje eu vou dar para vocês algumas pequenas considerações sobre esse tema que é novo. Avançou muito também. Hoje a cirurgia do ombro pode ser tão high-tech quanto outras áreas. Aqui é um exemplo de como fixar uma fratura de clavícula, uma simples fratura de clavícula com um robô. Certo exagero cá para nós, mas está descrito. As dores em ombro é um episódio mais do que frequente em todas as idades. E não é uma doença de velho como provavelmente alguém possa pensar. Então, tenho o prazer aqui na academia falar para vocês. Eu represento hoje a cidade de Passo Fundo, uma cidade que vocês conhecem, a academia já esteve lá. Esse é o Hospital São Vicente de Paulo, filial, mas foi antes o Instituto de Ortopedia e Traumatologia, que é onde eu trabalho. E lá nós temos um grupo de 63 assistentes, R4 e R5, fellows e residentes. E lá nós praticamos também, dentro das nossas possibilidades, uma assistência a toda a população, ensino e pesquisa. Vamos lá. A expectativa média de vida de homens no Brasil em 1970. No Brasil, 55 anos. Nos Estados Unidos, 67. Passado essas décadas, atualmente, no Brasil, 73 anos. E nos Estados Unidos, 77. Em outras palavras, a expectativa média de vida aumentou o dobro da norte-americana no mesmo período. A atual geração de quem tem 70 se comporta hoje como a geração de quem tem 50 anos, porque todos desejam viver uma vida plena e muito ativa. E rápidas transformações sociais e médicas são exigidas por essa dita nova classe social. O Brasil entra agora com uma população proporcionalmente a dos países desenvolvidos, quando se trata de população de mais de 60 anos. Então, esta é uma população para ser cuidada com um olhar melhor ainda. E como é que se envelhece com qualidade?
A novidade aqui, talvez, que eu possa trazer para alguns, é que a força muscular é a novidade. Sempre se preconizou o coração, o trato digestivo, a saúde do trato geniturinário, mas nunca se falou em força muscular, pois aí está a novidade. A força muscular faz mitocôndrias trabalharem de forma mais perfeita, fazendo uma melhor vascularização em todo o nosso organismo, incluindo a vascularização cerebral, tão necessária. E onde é que você consegue força muscular? Nos lugares que nós frequentamos, pilates, personal, academias e assim por diante. Mesmo para se ter uma postura, você precisa de uma boa força muscular. E mesmo para caminhar, aquilo que é considerado o quinto sinal vital, a força muscular é a novidade. Então tenham isso em conta. Força muscular, por pouco que seja, é a novidade dentro dessa melhor expectativa de vida. E claro, Clint Eastwood entra aí dizendo: eu levanto toda manhã e saio, e não deixo o homem velho entrar. Então, é um recado para todos nós. Eu vou falar rapidamente em 3 patologias do ombro que são muito familiares a todos vocês. Lesão do manguito rotador, a osteoartrose e a fratura. E eu não vou ser muito detalhista nisso, porque esta é uma aula para atualizá-los apenas. De novo, isto não é doença de velho. Uma anatomia bem intrincada, a escápula é uma plataforma triangular com uma superfície bem pequena, que recebe uma cabeça do húmero enorme, 3 vezes maior, circundado por músculos, o manguito rotador. Um lugar de muitas origens, inserções, muitos ligamentos, que convém olhar só, mas não precisamos nos deter. No topo do ombro tem a articulação acromioclavicular e o ligamento coracoacromial, que forma como se fosse um guarda-chuva de proteção ao manguito rotador, que é a parte delicada, que é a parte que se lesa com facilidade. Esse manguito rotador é constituído por 4 músculos, na frente o subescapular, em cima o supraespinhal, como mostra na imagem à direita, e atrás o infraespinhal e o redondo menor. Um dos locais de maior debilidade na transição osso-tendão se dá nessa região. Então aqui nós vemos a grande tuberosidade, daí o tendão e lá para cima o músculo supraespinhal. Existem 5 camadas aí, o que facilitam lesões parciais e mais para frente lesões completas do manguito rotador. Esta é uma representação muito antiga que mostra pouca vascularização bem dessa região de contato entre o músculo e o osso, criando, com essa hipovascularização, condições de degeneração. Esse fenômeno teve várias definições, talvez vocês se lembrem dessa bem antiga, ring, rent, lesion. Depois foi passando para outros nomes. Ruptura parcial ou incompleta do manguito rotador, e veio vindo assim ao longo das décadas, por diferentes autores. A boa notícia é que todas essas ações que nós fazemos no dia a dia, seja atividade física, profissional, algum excesso no carregar pesos, 95% das vezes há uma boa evolução com o tratamento conservador das lesões de manguito rotador. São inflamações, rupturas parciais, portanto não é necessário se pensar imediatamente em cirurgias. E o que é o tratamento conservador? Consiste em analgesia inicialmente e depois o ganho de mobilidade e o ganho de força muscular, né? Então veja que o reforço muscular está novamente presente aí. E com isso nós conseguimos resolver a grande maioria das lesões do manguito. Para aquelas que restam uma lesão completa de tendão, como à direita vocês veem um furo ali no supraespinhal, e exatamente aqui, ou mais evidente aqui, quando existe uma ruptura de manguito, a gente sabe que não haverá cicatrização espontânea. E há, na verdade, uma progressiva retração e lipossubstituição. Aquele músculo que era forte, que era firme, ele agora passa a ser débil
hipotrofiado e a pessoa perde a força. E para esses casos, se faz o procedimento em cirurgia do ombro mais frequente, que é a reparação do manguito rotador. Dezenas de técnicas, que claro que não vou entrar aqui em detalhes, mas fica o conceito de que quanto menor a lesão e o menor tempo de evolução, nós teremos um melhor resultado. Quando essa lesão fica muito extensa, aí então muitas vezes você tem que dispor de outras técnicas. Como nesse caso aqui. Vejam esse paciente, ele vai abrir os dois braços, o da esquerda abre e o da direita não abre. Isto é uma deficiência muito grande quando a pessoa não consegue abrir o braço para dar o abraço em alguém. É a falta do infraespinhal, que aqui está representado em branco. Quando não tem músculo aqui em cima, o paciente não consegue abrir o braço. E isto é muito, muito debilitante. E o que se faz nesse caso? Uma cirurgia que foi desenvolvida há bem pouco tempo. Ninguém teve isso em aula de ortopedia nas suas gerações. Se extrai um enxerto de tendão, pode ser fáscia lata ou vários outros, e se coloca exatamente como vocês estão vendo, nesse túnel, e o trapézio inferior, com esse alongamento, é suturado aqui. Aqui, como vocês podem ver. Esse tendão será responsável por tracionar externamente essa cabeça do húmero. Agora, osteoartrose. Todos nós, nessa sala, temos um pouquinho de osteoartrose. É uma evolução natural do sistema osteoarticular, alguns mais, outros menos, e se sabe que existe essencialmente uma perda da superfície de cartilagem devido a uma menor oferta de líquido sinovial. É por aí que começa uma osteoartrose, se criam osteófitos, cistos e assim por diante. E a articulação, eventualmente, acaba sendo penalizada com rigidez e dor permanente. O ombro é a terceira das grandes articulações em que isso acontece com maior frequência. É no quadril e no joelho a grande quantidade dessas patologias. E aqui também se consegue um tratamento conservador. Manter mobilidade, tônus muscular, olha de novo, a força muscular presente em quase tudo na moderna ortopedia. Nutracêuticos, colágenos, ácido hialurônico, a lista é grande. E mais coisas ainda, o PRP, que parece que será liberado no Brasil esse ano, o aspirado de medula óssea, fotobiomodulação, neuromodulação, proloterapia. A aula é grande, como se diz, mas só para mencionar para vocês. Aqui é uma cirurgia raiz, se vê uma osteoartrose bem avançada, osteófito grande, e aqui uma prótese total, em que se colocou uma parte metálica e uma parte de polietileno. Essa é uma cirurgia lá do início da minha profissão. E essa pessoa conseguiu uma mobilidade bem razoável. Aqui é um outro paciente, vejam o osteófito enorme, vejam a perda da superfície articular. De novo, uma cirurgia feita com um material muito antigo. Veja a cabeça do húmero totalmente destruída, com formação de osteófitos. O paciente praticamente não tinha mobilidade. Infelizmente, está aqui ele, satisfeito com uma boa rotação interna, rotação externa completa e uma elevação dentro de ângulos fisiológicos. Esse é um paciente mais jovem um pouquinho, depois de um acidente de carro, teve essa lesão com osteoartrose significativa. E aqui nós fizemos, agora já com um sistema um pouco melhor, e o paciente, como todo bom careca, desculpa, não, ele tem uma boa melhora de elevação, de rotação externa, satisfeito. O paciente ainda jovem. Aqui, já mais moderno, com um material totalmente melhorado. É um paciente com necrose avascular por um tratamento de leucemia, que teve o uso de altas doses de corticoide e teve um colapso. Uma necrose avascular, que aqui se vê,
o dano articular e que foi tratado com uma prótese sem haste. Aqui se coloca a cabeça e vocês vão ver no raio-x que não existe aquela haste enorme pelo canal medular mais. Aqui o ofício, a gente usa ainda martelo, formão, tudo aquilo que tinha no passado nós temos hoje. Esse paciente ficou tão bem do lado feito esquerdo que ele disse assim: está me doendo o direito também, eu não quero esperar tanto tempo para fazer a cirurgia. Então, foi realizado esse procedimento, que, como eu falei, não tem mais hastes, tem agora apenas algo na própria região da cabeça, a gente chama de área metafisária. E aqui está o nosso paciente com 10 meses de operado à esquerda, veja que só ocupa isso aqui, não invade para baixo. E com 2 meses de pós-operatório à direita, porque ele ficou tão satisfeito com esse lado que ele quis o outro lado. Aqui uma foto clássica mostrando assim a elevação com os dois braços. E aqui o nosso paciente, bem jovem, 43 anos, ele já tinha feito artroplastia do quadril também pela mesma necrose vascular. Então, mais um paciente satisfeito com o avanço da cirurgia do ombro. E essa paciente aqui, vocês vejam que tem também um outro sistema, é um sistema alemão esse, ela tem uma artrose, então ela tinha uma limitação muito grande à esquerda. A direita ainda estava bem, doía, mas estava bem. Ela ficou tão satisfeita à esquerda que ela quis o mesmo procedimento à direita. E daí está aqui ela, com mais ou menos uns 6 meses da segunda cirurgia e 1 ano e pouco da primeira cirurgia. Com mobilidade muito restaurada, mas principalmente uma paciente satisfeita. E por fim, fratura do húmero proximal. Quanto mais idoso for o cidadão ou a cidadã que sofre essa queda, mais fácil será essa fratura, por uma questão de osteoporose, de debilidade óssea. É mais ou menos assim: caiu, quebrou, em húmero proximal, dependendo da faixa etária. E aqui se faz uma quantidade enorme de procedimentos, desde um simples fio de Kirchner, que isso aqui é da geração de todos, até uma haste intramedular, uma placa com parafusos ou mesmo uma artroplastia. A mesma prótese que vocês viram um minuto atrás, ela pode ser usada para fraturas também. Como nesse caso aqui, que, enfim, só para ilustrar. Mas eu concluo essa minha apresentação mostrando isso aqui. Essa é uma fratura em 4 partes, quebrou em vários fragmentos, 1 fratura, 2 fraturas, 3 fraturas, 4 fraturas. E essa paciente exigiu tratamento conservador. Ela disse: doutor, eu não quero operar. Bom, então, eu discuti riscos e benefícios e aceitei ela usar a boa e velha tipóia. Mas eu achei, de fato, que esse caso não evoluiria bem. Aqui está o controle que a gente faz em pouco tempo. Se vê ainda uma cabeça deformada. Aqui com 8 semanas já se vê um calo, mas a cabeça ainda está desviada. Bem, para resumir a história, aqui está a elevação da nossa paciente, a sua rotação externa e a sua rotação interna, uma senhora que hoje continua viva, ela tem 93 anos. E isso vai exatamente ao início de toda essa alta tecnologia que eu mostrei aos senhores. É possível se tratar conservadoramente um bom número de fraturas, desde que se tenha conceitos. E o professor Carlos Schwartzman foi instrumental ao entregar à classe ortopédica esse seu último livro, Tratamento Não Cirúrgico das Fraturas, Recuperando o Prestígio. Um livro de altíssima qualidade, porque nos reporta ao primo non nocere, tão conhecido de todos nós. Por fim, o futuro é mais ou menos assim. Quando eu gosto de falar do futuro, eu gosto de mostrar uma coisa meio empírica,
empírica, sim. E nós estamos em plena fase da inteligência artificial. Ela não comandará, ela comanda a medicina de uma certa forma. Nós ainda que não estamos usando todas as ferramentas dela. Navegação e cirurgia robótica já é outro fator que está acontecendo. Os hospitais estão equipados para isso. E o futuro? Talvez próteses absorvíveis, já que temos âncoras absorvíveis, placas e parafusos absorvíveis. Talvez, já que se transplanta tantas coisas no organismo, está aqui um dos pioneiros, talvez num futuro um total joint, um haloenxerto, é possível. Talvez uma genética que bloqueie essa osteoartrose, temos aqui estudiosos do tema. Talvez até aquele braço paralisado, que hoje a gente faz muitas transferências tendíneas para mão, punho, cotovelo, ombro, chips, para tratar essas paralisias. E quando você começa na linha da imaginação, a medicina vai se tornando cada vez mais estimulante, mais maravilhosa, que nós vamos descendo para um mundo que ainda não, de fato, palpamos. Por fim, dores no ombro, um episódio mais do que frequente em todas as idades e é uma condição tratável. Obrigado. Muito obrigado por essa bela conferência, confrade Oswandré. Eu convido agora o confrade Carlos Roberto Schwarzman para nos falar um pouco sobre a arte de pintar e a ortopedia. A pintura é a forma mais antiga de expressão artística da humanidade. Eu tenho mais ou menos 100 slides. Eu vou repetir esse slide. Nós, senhores, nós somos artistas. Uma das primeiras, os registros nas paredes de cavernas de 60 mil anos da ilha de Sulawesi, da Indonésia, apareceram essas pinturas rupestres. E é impressionante, existem as pinturas rupestres no Brasil, em todas as partes do mundo, na Austrália, e é impressionante o que tem pintura desde aquela época da mão. A mão hoje é uma especialidade, como tem a neurologia, a cirurgia plástica, é uma especialidade médica, saiu fora da ortopedia. Então vocês vejam diversos desenhos dessas pinturas de mão. O encontro dos papiros, esses dois papiros, Ed Smith e de Ebers, nos deu uma ideia melhor do tempo antigo. Vejam só esse desenho, na parede, que vocês vejam um paciente com uma típica poliomielite, flexão do joelho, flexão do quadril, observe o pé e um bastão auxiliando na marcha. Essa foto, Oswandré, é interessantíssima, que é a manobra de Cocker para reduzir luxação do ombro. Essa é a manobra que nós usamos, e Kocher, o médico, só descreveu isso em 1870, mas esse é o desenho dessa manobra. Eu vou falar rapidamente sobre os anatomistas, eu vou deixar para a doutora. Cláudio Galenos, naquela época era proibido de secar, e ele dissecou porcos, macacos e sapos, e ele foi o primeiro a dissecar. Naquela época era proibido, mas nós temos o reconhecimento de que André Vesalius talvez tenha sido o anatomista mais importante da história da medicina. Em 1543, ele era belga, ele foi estudar em Pádua, na Itália, e ele deixou 7 livros com xilogravura. Naquela época, ele pegou artistas que faziam isso e deixou desenhos fantásticos para a eternidade. Mas a ortopedia tem como pai esse indivíduo aqui, Nicolas Andri. Em 1741, isso eu quero chamar a atenção dos senhores, ele colocou o seguinte: a ortopedia, ou a arte de prevenir e corrigir as doenças das crianças. Arte. Nós somos artistas. Isso aqui, o diagnóstico nós não temos problema de diagnóstico ortopedia. O porteiro, o verdureiro faz diagnóstico. Nós temos um problema de tratamento. Quando eu aperto a mão dessa senhora desconhecida, boa tarde, há quanto tempo a senhora tem artrite reumatoide? Eu já fiz o diagnóstico. Em 1493, era de Berlim, Albert Dürer, observem as mãos dele, ele fez esse quadro, são mãos deformadas, os dedos, aumento de volume do polegar. Esse aqui que Jacobo Palma e o Giovanni
ele era veneziano, ele pintou em 1598 esse retrato do ancião. Observem as mãos, aqui em detalhes maiores, as mãos da pintura. Não são pinturas normais. William Hare, em inglês, ele pintou Dr. Oliver e o Sr. Pierce em 1730. Continua o título do quadro, vendo reumatismo ou lepra, uma coisa desse tipo. Observe, então, ele examinando as mãos e o outro tomando anotações. Observe a mão do outro lado e observe a filha dele com as mãos muito parecidas. Hoje nós sabemos, isso aqui é o sinal nódulos de Everden, característico da osteoartrite. Essa aqui é uma mão de artrite reumatoide com nódulos de Bouchard. Eles pintavam, mas não sabiam, naquela ocasião, a esse respeito. Vejam só Velázquez ainda na mão. Diego Velázquez, em 1618, ele pintou esse quadro a respeito dessa senhora fritando ovos. Olha o detalhe da mão, o aumento de volume na base do polegar. Francisco Solimena pintou em 1692 Judite Olóferes. É um registro da Bíblia e que ela, um general assírio, ela foi decapitada, foi seduzida primeiro por ele e depois foi decapitada. Observem a mão dela também, o mesmo aumento de volume na base do polegar. Hoje nós sabemos, é comum isso em mulheres, 60 anos, 70 anos, a risartrose. Esse aqui é uma trapézio metacarpiana normal e essa aqui com uma artrose muito grave. Existem várias técnicas para resolver esse problema da ortopedia. Da mão para o pé. Peter Quest, que era holandês, avaliação do pé. Os romanos já sabiam que beber muito, comer carne, no outro dia podia amanhecer com o dedão inchado e com muita dor. Esse aqui é uma homenagem a José Camargo, que hoje escreveu na Zero Hora um artigo sobre caricaturista. O caricaturista é um cirurgião. Eu coloquei isso hoje de manhã, em homenagem a ele. Ele não estava no que eu ia falar. Thomas Haldonson mostrou um paciente com gota, sendo confortado pela mulher, a outra dando vinho para ele e uma boa refeição encoberta ali pelo mordomo. Certamente carne e vinho levam ao aumento das purinas e a degradação delas aumenta o ácido úrico e produz a podagra, que é a gota. O interessante é que até hoje nós não sabemos por que isso ocorre. Uma outra caricatura desse indivíduo, James Gillray, em 1799, mostra a podagra com um escorpião mordendo ali a articulação metatarsofalangiana. Então vocês vejam aqui a imagem típica, o pé quente e vermelho. Quando as crises de gota são repetidas, nós temos essas imagens com os tofos gotosos. Caravaggio. Michelangelo Mereci de Caravaggio não é o Miguel Ângelo. Ele teve uma vida muito conturbada, ele morreu com 38 anos, acusado de um assassinato. Ele pintou Madonna com o menino Jesus. E se vocês observem aqui, agora o pé, a Madonna tem um enorme pé cavo e o menino Jesus um pé plano. Esse quadro é o quadro mais famoso de Sandro Botticelli. Tenho certeza que a maioria dos senhores já viu ele na Galeria Uffizi. É o Nascimento de Vênus. Esse aqui é Zéfiro, o deus do vento, assoprando rosas para ele, e Hora, a deusa da primavera, tentando protegê-la e encobrir. E aqui representa a virgindade dessa nova deusa nascendo do mar numa concha. Nascita de Venere, o nascimento de Vênus, pintado por Sandro Botticelli em 1486. Mas observem que a Madonna, a Vênus, também tem um pé plano, bem como Hora, um pé cavo, desculpa, um pé com excessivo arco. Nós hoje acreditamos, a maioria das vezes é um pé plano, a existência de um pé cavo é um desequilíbrio neuromuscular maior ou menor grau, como os senhores estão vendo aqui. Um outro caso, e quando isso evolui para artrose e dor do pé, nós temos várias cirurgias ortopédicas. Ribalta, no pé ainda,
pintou a visão de São Francisco deitado, e ele sendo confortado por um anjo tocando um alaúde. Mas observem o pé de São Francisco, é um pé que não é normal. Vocês vejam, existe uns dedos em garra com retração dos tendões. E essa imagem, hoje nós sabemos, são esse tipo de pé, que algumas vezes, talvez na maioria das vezes, se incomodar muito contra o calçado, nós temos que fazer um tratamento cirúrgico corretivo. José de Ribeira, no Espanholeto, ele nasceu em Valência e foi depois para Veneza. E ele pintou esse quadro, o Patizambo, o Clubfoot, o pé torto congênito. Então, os senhores observem aqui, de um lado um pé torto congênito, do outro lado um pé plano. Esse é o pé torto mais comum que nós podemos ver no nosso ambulatório. O pé torto equino varo adulto. Geralmente é bilateral, mais em meninos que meninas, e como o princípio das deformidades congênitas na ortopedia, se essa deformidade é corrigível, nós podemos fazer o tratamento conservador. Mas se isso não ocorrer, eu não conseguir reduzir, eu não conseguir reposicionar, o tratamento é cirúrgico, com alongamentos, com osteotomias. É interessante que houve um momento que o tratamento conservador perdeu prestígio para o tratamento cirúrgico, e agora ele voltou a ter prestígio com um italiano que mora em Boston, chamado Ponseti, que ele organizou o tratamento do pé torto. Anthony Van Dyck, esse quadro, Coração de Espinhos. Vejo o pé de Cristo. Isso é raro. Ele tem um bonito joanete pintado, um hálux valgus. Nós sabemos que tem a hereditariedade envolvente, mas fatores sociais como o pé ponta fina, que as mulheres tanto gostam, e o salto alto são indutores dessa patologia. Então, os senhores vejam aqui um bonito joanete, um joanete pior ainda, e um outro joanete. Existem mais de 120 tipos de tratamento cirúrgico, ou seja, são técnicas diferentes e cada uma adequada. Teve um momento em que os cirurgiões plásticos tiravam o joanete. A recidiva era certa, porque as causas que levaram o joanete continuavam. E ele teve a fama, então, de recidivante. Eugène Delacroix pintou interessantíssimo isso. Essa moça de 15 anos, uma jovem órfã no cemitério. Observe o pescoço dela, que ela tem um tirante. Isso aqui é o nosso chamado torcicolo congênito. É uma retração do músculo externo clidomastoideu. Se não é redutível, nós temos que partir para uma cirurgia de secção do tendão aqui no externo ou então no occipital. Isso é importante, porque se a criança desenvolve com essa retração, ela vai ter no futuro até uma simetria facial. Portanto, o tratamento tem que ser precoce. Rafael Zanzio, em 1506, pintou essa senhora, essa lady. Depois eu descobri que a presença do unicórnio nos quadros significava a virgindade. Está pintada, ela era virgem, portanto. E observe a simetria dos ombros. Aqui mais nitidamente, os ombros completamente assimétricos. O mesmo Rafael pintou La Fornarina, que era a filha do padeiro, a padeira, que dizem que era amante dele, e vocês notem que ela também tem um ombro diferente do outro, inclusive uma assimetria de seios. Isso identifica uma escoliose, aqui de poucos graus, como os senhores estão vendo, mas é um desvio da coluna. Por princípio, se há possibilidade de nós tentarmos corrigir com alguma coisa que impeça a deformidade, no caso da escoliose, o uso de coletes, nós faremos isso. Entretanto, quando a escoliose for dessa magnitude, com gibas grandes acentuadas, ou esse tipo de escoliose, hoje nós fizemos o tratamento cirúrgico, uma fixação, como os senhores estão vendo, com hastes, barras e parafusos. Aqui é uma foto de uma menina com uma grave escoliose. Aqui, no momento que ela tirou os pontos, então uma cicatriz ainda muito feia. Peter Bruegel pintou os
os mendigos, que está no Louvre, e uma série de mendigos que tem a Genesias, a Emimelias, eles não tinham membros. Isso ficou muito bem entendido por nós com a talidomida, com a falcomelia, a genesia de membros. Naquela época era mais uma condição genética. Van Orlen, um belga, pintou o mendigo, e vocês vejam o grande número de tumefações nas metáfises dos ossos de praticamente todo o corpo. Isso aqui é uma osteocondromatose, é uma doença autossômica dominante e que se formam verdadeiras pontes ósseas exostoses nas proximidades das grandes articulações. Velázquez, Diego Velázquez, foi o que mais pintou anões na história. Esse aqui é Dom Sebastião de Morra, foi pintado em 1645, era o bobo da corte do rei Filipe V. Um outro anão pintado por Velázquez, Francisco Lescano, na verdade ele tinha uma síndrome de Down, ele não era um anão, não era um acondroplásico. Vocês vejam que, inclusive, a perna direita dele é mais curta do que a perna esquerda. Um outro indivíduo que pintou muito anões, il Pitochetto, quer dizer o anão em italiano, il Pitochetto. Ele pintou o Ceruti, ele pintou vários casos, concorreu com Velázquez na pintura dos anões. O mundo deve esse indivíduo aqui, Gavril Elizarov, um russo que contra o sistema foi expurgado para a Sibéria. E ele desenvolveu um método muito interessante de um alongamento ósseo, cortando somente as corticais. Ele cortava só a cortical do osso e deixava a medular intacta. E com isso ele promovia, com uma certa facilidade, um alongamento dos membros. Essa aqui é uma foto histórica do Elizarov, já faleceu há muitos anos, fumando no bloco cirúrgico e instalando um aparelho de alongamento no paciente. Essa é a imagem dos pacientes com alongamento. E aqui um menino que queria jogar basquete e não tinha altura suficiente, ele aumentou 13 centímetros. Então existe a possibilidade de nós alongarmos os membros. Para finalizar, doutora, eu não podia deixar de discutir um pouco sobre esse fantástico quadro de Rembrandt, A Lição de Anatomia. Existem vários artigos a respeito desse, e são artigos conflitantes, mas muito interessantes, que nos colocam muitas dúvidas. Rembrandt, Armezon van Rijn, nasceu em 1606, e primeiramente ele entrou para uma faculdade de filosofia. Ele não gostou muito, e ele foi trabalhar, aprender a pintar. Agora eu me esqueci o nome de um holandês que tinha feito uma parceria com Caravaggio na Itália. Peter Lassmann, a doutora, ótima doutora. Então vocês vejam que o quadro, a metade do quadro, aparece o doutor Tup, e a metade aparecem os outros cirurgiões. Era um grupo de cirurgiões de Amsterdã que pagaram para Rembrandt, ele ficou muito honrado com isso, pagaram para Rembrandt para pintá-los. O Nicolas Tulp, na verdade, se chamava Claes Peterson, e ele mudou o nome porque ele gostava muito de tulipas. A clínica dele cresceu muito e ele então mudou o nome para Nicolas Tulp. E uma coisa muito interessante, não sei se a doutora sabe, ele foi prefeito de Amsterdã por 3 vezes. O sujeito era um grande artista, mas também era um bom político. Observem o quadro, que todos eles não parecem muito interessados, nem mesmo Nicolas Tulp, na sua dissecção. É interessante isso. Esse indivíduo, chamado Adrian Adriansson, conhecido como Arskind, era um criminoso conhecido e matou um burguês no dia anterior e foi condenado à forca. Então ele foi enforcado e no outro dia ele foi o paciente da dissecção. Uma coisa interessante
é que se fazia a amputação das mãos dos indivíduos nessa situação. Mas o cadáver aqui, ele não está com a sua mão amputada. Então, essa mão pintada no quadro certamente não é a mão do assassino. Porque é uma mão muito bem cuidada, com as unhas cortadas. Existem historiadores que fazem uma bonita história a respeito dessa situação. Então é um quadro de muitas discussões. E vejam só esses dois aqui. Todos esses indivíduos pagaram pelo quadro. E tem um momento que não dá para ver muito bem, que Rembrandt não ficou satisfeito com o combinado, foi um pouco abaixo do valor, e ele apagou aqui o nome dele, tentou apagar e a data, que é 1632. Mas todos pagaram por isso. Esses dois, focados, eles estão com um olhar um pouco mais distante. E eles estão, dizem os historiadores, olhando aqui está o pé do Arskin, e aqui seria o livro de Vesalius, a fábrica do corpo humano. E observem também que um deles sempre se imaginou que estava tomando anotações a respeito da dissecção, mas, na verdade, se descobriu depois que era a chamada daqueles 7 que pagaram para estar no quadro. Uma outra coisa interessantíssima é o seguinte, é fácil de entender que esse braço aqui não é dele. Observe o tamanho do braço, ele vem mais ou menos até a cintura pélvica, e esse braço aqui vai quase até o joelho. Certamente isso é consensual e não é dele. É uma dissecção anterior. Existem coisas interessantíssimas, porque o topo está pegando uma série de músculos com a pinça, vocês vejam aqui, e seriam tendões flexores. Aqui nós vemos um pouquinho de flexão do dedo mínimo. Mas o Marchek e o Osvandré pode, num primeiro momento, nós chegamos à conclusão que é a loja extensora, não é a loja flexora. Então existe uma dúvida que esse braço era de outro e ele foi virado durante a pintura. E tem um outro aspecto muito interessante, que aqui a inserção desses músculos era o epicôndilo lateral. E os flexores são todos inseridos no epicôndilo medial. Então vocês vejam, esse quadro é de muita discussão. Existe até recentemente, eu li a respeito de uma situação que um sujeito está defendendo da irrealidade do quadro. Esse indivíduo aqui, Nicolas Picknoy, em 1619, essa pintura do Rembrandt de 1632, ele pintou esse quadro, Lição de Osteologia, e vocês vejam 6 cirurgiões, médicos, examinando um esqueleto. E tem uma outra situação que mostra que eles já tinham sido pintados e foram inseridos na pintura. Então, alguns dizem que aqueles indivíduos que estão no quadro com Rembrandt talvez não estivessem. Isso é uma coisa que ainda vai dar muita discussão. Finalizando, eu volto a chamar a atenção dos senhores, nós somos artistas. Aqui nós temos escritores, pintores, músicos. Esse sujeito aqui, ele toca todos os instrumentos. Flauta, acordeon, gaita, violino, exímio pianista. Então ele é mais artista do que médico. Nós somos artistas, senhores. Nós não estamos do lado do juiz, do advogado, do engenheiro. Nós estamos do lado do sujeito que canta, do que dança. Esse aqui é um quadro interessante da Pensilvânia, quando o professor Dave Agnew ia se retirar na compulsória dele, os alunos pediram para Thomas Reikes pintar o quadro com ele numa cirurgia. E observem que ele está no palco e todos os outros estão assistindo ali no anfiteatro. 2 brasileiros artistas famosos, ortopedia e arte. Esse aqui não foi muito feliz com a ortopedia
E esse aqui foi muito feliz, porque ele está caminhando razoavelmente bem até o dia de hoje. Observe que o Pelé, no final da sua vida, precisou usar umas órteses para poder caminhar. Observe que debaixo das calças dá para se ver muito bem que nos dois membros ele está usando os aparelhos que ajudam ele a caminhar. Nós somos artistas, e foi muito discutido hoje. Nós somos artistas que inexplicavelmente perdemos muito prestígio. Doutor Camargo, essa caricatura eu tenho antes do ano 2000 guardado, e apresentei várias vezes aulas para o aluno. Onde é que está o doutor? Eu falo para o nosso diretor clínico, Antônio Calil, que eu sinto vergonha dos alunos atendendo no nosso ambulatório de calça rasgada, sapatênis, mochila nas costas. Então, nós estamos dando tiro no pé. O nosso desprestígio social é devido ao nosso posicionamento. Senhores, nós somos artistas. A liturgia do cargo deve ser promovida e nós temos que passar adiante isso para os nossos alunos. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Frade Carlos, por essa brilhante palestra. Eu quero fazer agora um agradecimento público aqui, de uma proposta absolutamente indecorosa que eu fiz há menos de 2 semanas atrás para a confreira Maria Helena, quando eu soube 2 coisas, que o professor Barchek não ia poder estar aqui e que o confrade Carlos ia falar sobre pintura e ortopedia, e eu estava precisando de socorro. E tive a feliz ideia de me socorrer de quem tem capacidade para responder a um desafio enorme, que é uma descortesia convidar uma pessoa com menos de 2 semanas para comentar um pouco, né, da pintura e da ortopedia. E a confreira Maria Helena aceitou de pronto. Muito obrigado. Eu acho que a pergunta do quiz hoje é a seguinte: o que faz uma gastroenterologista cercada de ortopedistas? Acho que para responder no final vocês poderão responder essa pergunta. Mas eu acho que é um prazer sempre grande poder colaborar e comentar aspectos que não são difíceis de comentar, pelas brilhantes apresentações que tivemos, brilhantes aulas dos nossos experts, né, os nossos 2 ortopedistas, que muito bem transitaram pelo conhecimento e, além do conhecimento da especialidade, ainda abordaram aspectos históricos e artísticos. Então, conjugaram uma ampla gama de território que se pode aproveitar dentro da nossa capacidade que temos, né, como médicos e como profissionais que somos. Então, é muito agradável, foi muito agradável assistir às aulas de vocês 2. Acho que foi palatável para todos nós também. Temos o Dr. Marchek, especialista na área, mas os demais, acho que todos somos de outras áreas do conhecimento. E foi possível que se acompanhasse, então, essas 2 aulas, o que geralmente é um temor, porque muitas vezes se vai em alguma área específica e se tem dificuldade de acompanhar o raciocínio daquela pessoa que se dedica àquela área do conhecimento, do aprofundamento que ela nos traz. Então, muitas vezes a gente fica fora, né, ou nadando naquele tipo de conhecimento. Então, eu gostaria de cumprimentar e parabenizar os 2 palestrantes, o Dr. Oswandré Ler e o Dr. Carlos Schwarzman, pelas apresentações. Essa biomecânica do ombro, e o título está muito apropriado, eu achei essa complexa articulação, né, que conjuga a mobilidade e a estabilidade do ombro, e não é infrequente a gente ter notícias de pessoas que sofrem desses problemas de ombro, especialmente nas nossas idades, né? Qualquer coisa nos afeta essa região. Então, o doutor Oswandré trouxe muito bem e com profundidade os resultados que tem obtido
com seus procedimentos e cada vez mais minimamente invasivos. Os procedimentos estão sendo sofisticados de tal forma que vão mudando a recuperação dos pacientes, o que é muito bom para todos nós, que, né, eventualmente possamos ser submetidos a isso, né? Então, os aspectos históricos, eu acho que foram muito interessantes de se ouvir. Muitos dos ortopedistas foram professores nossos. Eu cito e lembro aqui do Dr. Léo Mabilde, tenho saudades do Dr. Léo Mabilde, pessoa agradabilíssima, um excelente professor que foi, mas outros tantos que foram citados e lembrados e merecem essa lembrança nossa, né? O Dr. Isaías Levi era meu vizinho, e muitos anos nós alternamos. Eu sou síndica e ele era vice-síndico, e então nós éramos um ou outro no prédio que tomávamos conta. Eu continuo, ainda o Dr. Levi não está mais conosco, e eu continuo sendo síndica do meu prédio. Bom, então é interessante a gente ver essa notabilidade dos colegas e a lembrança que não deve ser esquecida. Eu acho que ela tem que ser sempre lembrada, e esse é o local certo da gente lembrar as pessoas que nos antecederam e que deixaram registros para a nossa sociedade pela importância que tiveram, pelos implementos que trouxeram para o desenvolvimento das nossas áreas. Então, eu vejo assim com bastante satisfação do Dr. Osvandré trazer os nomes e as imagens dos tantos conhecidos que tivemos, e acho notável que isso tenha acontecido também. Bom, essa integração entre diagnóstico clínico e os exames complementares e o momento, a decisão do momento cirúrgico, e muitas vezes prescindindo de momento cirúrgico, tudo isso eu acho que foi muito bem abordado, né? Porque a ideia que se tem muitas vezes é que um cirurgião está com a cirurgia determinada, é que nem o oftalmologista, o Dr. Marcon não me deixa mentir aqui, se a gente enxerga bem, mesmo assim a gente ganha uns óculos para descanso, então tem que sair com os óculos do consultório, dizem assim. Então, acho que a gente pensa num ortopedista, geralmente também com esse teor, né? Tem alguma coisa, nós vamos ter que produzir um procedimento, fazer uma cirurgia ou alguma coisa adicional. Então, nesse sentido, acho que foi muito bom a gente ouvir que tem outras formas de tratamento que não necessariamente também são só as cirúrgicas. Preparei algumas questões e falo a seguir, mas comentando do Dr. Carlos Schwartzman, foi um passeio belíssimo pelas artes. Eu acho que essa palestra enriquecedora que conjuga arte e a técnica que temos, ela nos ajuda muito a outros setores, né, outras conexões neuronais nossas que entram em ação e se consegue formular melhor um pensamento crítico ou juntar elementos para que isso aconteça. Então, eu vejo isso com muita satisfação, acho inteligente, acho sensível essa abordagem. E essa avaliação de obras de arte mescladas com possibilidades de tratamento, coisas que na época muitas vezes passaram desapercebidas, mas outras tantas eram corrigidas até. Se a gente lembrar do Leonardo da Vinci, por exemplo, Leonardo da Vinci ele buscava a perfeição anatômica e ele corrigia defeitos, possibilidades, ele dava um jeito de fazer, como o Rembrandt fez nessa lição de anatomia com os membros superiores desse ladrão, né, que era comum um ladrão ter amputação de membro superior. Então, ele corrige isso na pintura, porque ficava muito grosseiro aquela informação faltando um membro. Então, ele acaba fazendo essa correção. Então, são jeitos de ver a realidade e transportar para a ciência que eles praticam, que é a arte. Então, de outra forma. Já o Caravaggio tem um outro jeito, que foi bem citado aqui. O Caravaggio, não, o que ele via, ele
desenhava, né? E esse professor que o colega lembrou, ele, na realidade, não foi aluno do Caravaggio. Ele foi para a Itália para justamente estudar a técnica que o Caravaggio fazia, que era o chiaroscuro ou o tenebrismo, né? Tenebrismo, acho que é o nome da técnica dele, que é aquela luz focada, né? O escuro e a luz focada no que ele queria mostrar. Então, ele foi para estudar isso. E ele traz essa escola para a Holanda, onde ele fez, então, também uma escola que o Rembrandt seguiu, né? Desde cedo começou a empregar isso e o tornou muito valioso, porque ele conseguia dar um toque de realismo naquilo que não era aquele quadro sem expressão, ele trazia uma expressão, uma luminosidade diferente que tinha aprendido na Itália. Então, esses detalhes assim de coisas de arte. Mas o Vesalius, muito bem trazido aqui, pai da nossa anatomia, né, que fez o primeiro atlas de anatomia. Eu sempre comento com os alunos que gostam, porque os alunos estudam em atlas ainda de anatomia, né? Os alunos utilizam o atlas de anatomia. Eu digo, quem é que fez esse atlas de anatomia de vocês? Foi lá do Vesalius, 1543, que fez o atlas de anatomia, muito bom, e que persiste até a atualidade. Eles ainda continuam utilizando esse recurso, que é muito bem-vindo, né? Eu acho que ainda estamos nesse teor. Eu gostaria mais assim de ter também a participação dos senhores. Sei que estão cheios de perguntas e a gente vai proporcionar isso, doutor Sérgio, né? Mas fazer alguma pergunta para os meus colegas, para que a gente possa dialogar um pouco sobre algumas coisas que eu gostaria de saber mais. Foi citado, assim, já no último slide, eu não vi as apresentações previamente e puxo a orelha de cada um dos colegas, porque gosto de ver para me preparar melhor, não é? Mas eu não vi, ninguém me mandou. Falha, não é? Mas professora que sou, tenho que pontuar isso, né? Bom, mas assim, doutor Vandré, no último slide, com aquele desenho que elaborou ali, comenta sobre o papel das terapias biológicas, né? E eu pergunto, esse PRP, esse plasma, né, que é rico em plaquetas, ou mesmo células-tronco, que estão sendo utilizados como recursos de tratamento para patologias de ombro. Se esse tipo de recurso é uma possibilidade de grande avanço, porque a gente vê assim, uso de células-tronco em algumas áreas muito promissoras, de repente a coisa não é tão, né, chega num ponto que as coisas meio que estagnam, né? Então, se nas patologias de ombro, esse papel de cirurgia não, de terapia biológica, ele tem espaço e vai ocupar os procedimentos, a reposição com esses elementos vai substituir, vamos assim dizer, esse tipo Perfeito. de lesão? Obrigado. É uma excelente maneira de abrir essa discussão. A PRP é uma grande discussão dentro da medicina atual. Ela não é permitida o uso pelo Conselho Federal de Medicina. E por quê? Porque não há evidências robustas de que seja, de fato, diferente de uma infiltração com corticoide, por exemplo, que é uma coisa clássica feita há gerações. E o que se confronta na bibliografia é que autores mais ligados à indústria, mais ligados ao ganho por toda essa tecnologia que move, apresentam dados extraordinários. Isso aqui é o Eldorado, é o futuro da ortopedia, da musculoesquelética. Já artigos que vêm de instituições isentas de comercialismo dizem, olha, nós comparamos, isso aqui não é bem assim. Então, o Conselho Federal tem sido muito cauteloso em aprovar esse uso de PRP de forma clínica.
No entanto, no Brasil, nós temos outras profissões que também atuam nas mesmas patologias, já com liberação disto. E cria-se um desconforto dentro da prática médica. Outros países já têm isso liberado também sem nenhum problema. Então, respondendo de forma sintética a tua pergunta, as comparações, quando feitas de forma isenta, mostram que o PRP pode ser melhor que terapias convencionais. No entanto, ainda não está provado um ganho extraordinário, ou seja, muito melhor. Por isso, talvez, essa certa indecisão do Conselho. Mas vai acabar acontecendo, de repente, né? Provavelmente esse ano. Esse ano já. Então, interessante a gente observar uma evolução, né? Não só os tratamentos minimamente invasivos, mas também uma progressão em outras possibilidades que vão se abrindo, né? Outros horizontes. Doutor Prates, acho que poderia elaborar, né? Vem ao encontro do que nós discutimos hoje de manhã sobre a formação médica. E eu, antes de me envolver com a cirurgia cardíaca, eu queria fazer ortopedia. Eu fiquei muito contente que foi citado o professor César Ávila, eu trabalhei com ele. O professor Domingos era o clínico que acompanhava os pacientes do professor César Ávila. E como mudou, não é? Eu me lembro, o professor César Ávila operava hérnia de disco só comigo auxiliando, eu era estudante. Aliás, quando eu me envolvi com a cirurgia cardíaca, eu estava no Hospital Cristo Redentor e eu vi os gritos de um cirurgião que fazia cirurgia cardíaca, que não era com quem eu aprendi a fazer cirurgia cardíaca. Ele vinha entrando com seus auxiliares, com avental sujo de sangue, e ele vinha gritando, né? E eu entrei no banheiro e me fechei, porque eu estava ali sem nada, né? E ele dizia assim: eu tenho os melhores médicos me auxiliando. O doutor fulano tem uma porcaria de um estudante e os pacientes dele não morrem. Eu até hoje faço força para mostrar que eu não sou uma porcaria de estudante. Mas, então, eu queria dizer assim, eu ia fazer ortopedia, trabalhei muito tempo na ortopedia com César Ávila, com o professor César Ávila e com Cezinha, e era impressionante o que se fazia naquela época, ali, com resultados semelhantes ao que se faz hoje, claro, com mais complicações, né? Me lembro, uma prótese de quadrila, a maior parte das vezes infectava, né? E o professor César Ávila operava, como eu digo, hérnia de disco, que é operado hoje com um neurocirurgião e mais um ortopedista e não sei quantos auxiliares. Ele operava sozinho, comigo auxiliando. E isso ele fazia, hérnia de disco. Sim, sim. Ele tinha uma série de características, né, do professor Saraiva, já sei, né, você operava de cueca, né? Tinha. Mas é interessante o que mudou. Mas o importante é o seguinte, é a mesma coisa na cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca, quando eu comecei, para hoje, mudou. Agora eu quero dizer o seguinte, os resultados mudaram, claro que mudaram, mas não mudaram assim de valer a pena tudo que foi gasto para chegar onde nós chegamos. Entendeu? E é a mesma coisa a ortopedia. A ortopedia, agora eu vi aquelas próteses ali, naquele tempo se usavam umas próteses grosseiras, né? A prótese de colo de fêmur é grosseira, né? Mas o ortopedista continua trabalhando com martelo e com formão. Não, isso não mudou. Né? Posso... Nunca o conflito de interesse foi tão grande em toda a medicina como é hoje. Eu costumo dizer para os alunos assim, mais ou menos isso. Tem um trabalho americano, tem um trabalho da Dinamarca, da Noruega, conflitante, siga os de lá, não siga os de cá. A medicina americana só não é a melhor do mundo porque o dinheiro envolve muito. Quero dizer para os senhores, essas novas tecnologias, novos medicamentos de regeneração da cartilagem, nós estamos muito mal no tecido nervoso, e o segundo é cartilagem. Nós não temos problema de osso, tiramos costela de cadáver, nós não temos problema
nenhum de osso. Então, a cartilagem é o nosso grande problema. Ninguém provou absolutamente nada que uma técnica ou um remédio regenere a cartilagem. Tem uma coisa mais importante, que coisa interessante seria se nós conseguíssemos acelerar o processo de consolidação de uma fratura. E nós não conseguimos. Desde os tempos daqueles pintores, o processo é exatamente o mesmo. Demora exatamente o mesmo tempo. Eu acho, doutora, que podia aproveitar o doutor Barchek, que está aí, que tem uma grande experiência nisso, de degeneração, que ele dissesse alguma coisa para nós. Eu estou com um pouquinho de dificuldade de falar, mas eu vou, em primeiro lugar, dizer que são bons esses ortopedistas, né? Porque esses dois aí foram um sucesso para mim. Tá? O que eu acho é que o mundo avançou muito do ponto de vista tecnológico, mas não avançou do ponto de vista biológico. Nós ainda estamos muito atrasados. O meu sonho é ter uma prótese que fosse feita e que fosse, depois que colocasse, fosse absorvida e transformada num joelho normal. Por quê? Porque são com células absorvidas e regeneradas. Não é? Mas isso ainda não aconteceu. Mas eu fico impressionada se nós não conseguimos resolver ainda o negócio do cabelo que cai. Olha quantos carecas que tem, quantas mulheres que tem com problema. Né? Tudo isso, vem cá, um troço simples, que é só um fiozinho, né? E nós ainda não resolvemos. Né? E o que acontece? Tu vai hoje num shopping, uma das coisas que mais tem é coisas de cabelo, isso, aquilo, papapá, coleções e coleções, e nada funciona. Ou algumas coisas funcionam, outras não. Né? E a mesma coisa se nós estamos vendo dentro da ortopedia. Né? Eu, por exemplo, fui o primeiro cara na América do Sul que comecei a usar o ácido hialurônico dentro da articulação. Mas eu nunca falei que vai regenerar a cartilagem. O que eu sempre falei, eu trouxe isso lá da minha experiência, que eu fui no Canadá, onde nasceu o ácido hialurônico, né? Qual era a função? Fosse como se fosse só que tu vai fazer, por exemplo, teu chão da tua casa está muito feio, né? Tu vai passar uma substância, mas apenas para a gente parabenizar os nossos dois colegas que foram maravilhosos. Né? O Carlinhos Schwartzman foi tão bom que eu achei que ele era o Gilberto Schwartzman que estava ali. Porque... Ô, Barchek, agora que tu me cutucou, eu sempre me queixei que a distribuição da carga genética foi completamente diferente. Ele foi todo favorecido pela minha mãe, que era uma artista, e distribuiu tudo para ele e eu fiquei sem nada. Por isso que eu me tornei ortopedista. E saiu esse gênio da ortopedia. Não é? Quem mais quer falar? Não, eu esqueci o cara que quer falar. Aí depois retoma tudo. Olha, eu queria dizer que essa foi uma manhã maravilhosa, na minha opinião. Ainda tem mais. Maravilhosa, eu sei, mas eu quero só fazer um comentário, que eu acho que vai bem ao encontro do que se falou hoje aqui. Há algum tempo, eu até conto isso homenageando o nosso querido acadêmico Bonneau e o Fuchs, que eu vi que chegou aqui na sessão, que nós temos essa dificuldade de aceitar que o nosso querido e saudoso prédio da Faculdade de Medicina da URGS, na Sarmento Leite, na prática, atualmente só ficou com a anatomia, a neuroanatomia, algumas áreas, e o Instituto de Artes assumiu. E eu fui convidado pela reitoria para participar de uma reunião, junto com o professor Francisco Marshall, da História, e o professor Volker, que é o novo diretor do Instituto de Artes, para discutir o destino final
daquela área da nossa antiga faculdade. E vejam que interessante, eu fiquei pensando que argumento eu teria para, uma vez que aquele espaço hoje pertence ao Instituto de Artes, e não mais à faculdade, para justificar que nós tínhamos que ter uma presença maior da Faculdade de Medicina naquela área física. E eu acho que a maneira que eu encontrei é mais ou menos a que os senhores hoje confirmaram. A história da medicina e a história das artes, elas são muito próximas. A anatomia foi o elo de união entre a curiosidade e a prática médica e o mundo do artista. Ou vocês acham que aquelas musculaturas tão aproximadas da realidade vieram de onde? Vieram das dissecções clandestinas. Então, existe esse elo, digamos assim, congênito de nascença das duas áreas, da medicina e das artes, com relação à exploração do corpo humano. Então, só para contar para vocês, há uma grande chance para que, naquele espaço que hoje é a Faculdade de Medicina da URGS, antiga, né? A nossa antiga casa, a Casa de Sarmento Leite, que isso mantenha a anatomia e a neuroanatomia ali, porque isso é uma dívida histórica das artes que hoje dominam aquele espaço com a medicina, então faz sentido, e também com a ida do Museu da História da Medicina do Rio Grande do Sul para aquele espaço. Então, vocês hoje praticamente confirmaram a hipótese de que as artes e a medicina têm que andar muito perto. Obrigado pela manhã. Excelente. Quer falar antes? Aproveitando a deixa do Gilberto, eu acho que hoje a academia está engalanada. Parabéns, Sérgio. Parabéns, Maria Helena, está aqui. Parabéns, Schwartzman. Mas ao Osvandré. Quando me convidaram, Osvandré, para dar aula em Passo Fundo, o que se dizia era aquilo que se discutiu aqui hoje. É mais uma faculdade, imagina Passo Fundo com uma faculdade de medicina. Mas aí eu olhei ao redor. Quem serão os meus companheiros? E aí vieram os nomes de José Luiz Alimena, Roberto Correa Shen, Gilberto Mauro Scopel de Moraes, Belmar Andrade e o Orley Tissot, que eu entrei no lugar dele porque ele se mudou e foi trabalhar em Passo Fundo. Eu acho que isso me dá uma certa esperança. Uma faculdade nova no interior, quando só existiam duas em Porto Alegre, uma em Santa Maria e, se não me engano, já uma em Pelotas. E aí veio Passo Fundo. Que barbaridade! O Rio Grande do Sul, hein? Caxias depois. Quanto? Então corrijo. Caxias em 67, nós estamos falando do início dos anos 70. Então, eu acho que há ainda uma esperança. Talvez amadureça essa ideia das novas faculdades e que possam criar gente como o Osvandré. E ele citou muito bem, eu lembro do Osvandré como estudante. E eu disse aqui, sem o microfone, que só tem duas formas de tu lembrar um estudante 40 anos, 30 e poucos anos depois. Ou ele era muito bom, ou ele era muito ruim. E hoje está aqui o Osvandré, excelente, maravilhoso. Veja que Passo Fundo foi capaz de criar, de gerar um cirurgião deste nível e dessa estirpe. Ganhei o dia hoje. Muito obrigado. Eu gostaria de ainda fazer mais alguns aspectos e comentar algumas perguntas ainda.
Então, assim, aproveitando os ganchos que foram nos dados aqui, essa reunião e saber dessa notícia que a Faculdade de Medicina será a sede do Instituto de Artes, eu fico extremamente contente. E o museu e o Instituto, tu disseste, o Instituto de Artes. Ah, compartilhar. Certo, entendi melhor. Perfeito, entendi melhor. Muito bom isso aí. E olhando assim, vocês sabem que eu me envolvo muito com currículos médicos, gosto muito dessa área e tenho estudado mais nos últimos anos isso. Olhando currículos de faculdades de medicina, tanto dos Estados Unidos como da Europa, o Departamento de Humanidades é um departamento muito rico e ele está junto dentro da medicina. Existe uma formação nessa área dentro da medicina. Então, os alunos estrangeiros têm essa possibilidade de estudo e de alargar o seu conhecimento, não só o técnico, mas o humanístico, dentro dessas faculdades. Os exemplos são variados, até a Duke tem isso, o Dr. Domingos estudou ali do lado, na North Carolina, em Chapel Hill. Então, tem isso muito forte. As europeias nem se fala. Um exemplo disso é de Madrid. Os alunos têm aulas dentro do Museu do Prado, alunos de medicina. São levados ao Museu do Prado para ter uma aula de medicina dentro do Museu do Prado. Então, eu acho que essa interface tem uma lógica, e a gente entende isso, que não é de hoje essa lógica, ela sempre andou junta, de alguma forma, em algum momento, as coisas vão sendo separadas, mas ela tem uma tendência a se construir junta. E eu vou perguntar, então, para o doutor Carlos, que nos apresentou tão bem a parte artística, assim, se ele vê essa interface entre o ensino médico e a ortopedia, no caso, ou mesmo artes, dentro de um currículo médico, nesse momento atual em que nós estamos vivendo, né, de ensino contemporâneo. E ainda recorto alguma coisa a mais. Os nossos cursos são longos, né? Vocês sabem, 6 anos, mínimo 7.200 horas. O curso que mais se aproxima de nós é da odontologia, com 4.000 horas. É a metade de um curso de medicina. Então, isso é importante, né? A gente saber o quanto um aluno estuda dentro da medicina e outros cursos, mesmo da área da saúde, que são tão representativos. O Paulo falava da dentista ainda há pouco, e a gente tem essa representatividade da importância do curso, né? Mas, em termos de formação, a diferença de carga horária. Então, se cabe, doutor Carlos, a gente pensar dentro dos nossos currículos brasileiros que muito se fala no papel de reunir técnica, parte humanística, ética e tudo mais. No entanto, o currículo pesa muito mais na técnica. E não vi nenhum dos nossos cursos nacionais com introdução artística, assim como a gente pensa, ou como o senhor apresentou, ou como se viu nessa manhã aqui. Há espaço para isso? De que forma? Doutora, eu acho que está faltando realmente o que a senhora disse. Humanismo, arte, ética, compromisso com a medicina que hoje não se tem mais. Só queria voltar um pouquinho para o doutor Vitola. Hoje não tem mais Vitola, não tem mais Alimena, não tem mais Shen. Esses caras acabaram. E hoje, Passo Fundo, quantas faculdades de medicina tem? Passo Fundo tem 3 faculdades de medicina. Mas, doutora, tem muitos aqui que estão presentes, eu comentei isso há pouco tempo. Eu sou formado pela Faculdade Católica de Medicina, que virou fundação e hoje é universidade. A nossa faculdade tirou 5 no ENAMED, tirou a nossa nota máxima. A faculdade que eu me formei ia tirar 10 ou 11 perto da faculdade que eu leciono até agora. A diferença é marcante. Cada especialidade tinha 5 na torácica, 5 na plástica, 5 professores na ortopedia, eram 5. Hoje nós temos cadeira com 1 professor, 2 professores, às vezes por uma temporada grande sem nenhum professor. Então,
é muito triste isso. Terminar vendo o que está ocorrendo, o desinteresse dos alunos é marcante. Os alunos faltam aula. No meu tempo, um colega faltou aula, alguém tinha na casa dele saber o que aconteceu. Os alunos não vêm mais à aula. E eles têm o direito de 25% se ausentarem e eles usam desse direito. A situação está triste. É sinal dos tempos, como a gente diz, né, doutor Carlos? Sinal dos tempos. As coisas mudam e elas são diferentes, né? Presidente. Alô? Sobre isso que o Carlos Schwartzman falou agora, uma experiência recente que eu tive. Eu não sou professor universitário e fui convidado para dar uma aula na medicina da URGS, numa sexta-feira, 14h. E eu não sabia bem onde é que era a sala, no prédio da faculdade atual, e o porteiro me disse, olha, no segundo andar, lá no canto. Ah, pois não. Aí subi para o segundo andar, olhei a sala, desci de novo para o porteiro e disse, olha, não deve ser aí, deve ser outro lugar. É ali, estou vendo aqui, sim, não sei o quê. Eu falei, não, mas para assistir a aula de medicina, acho que era o 3º ou 4º ano, os alunos de bermuda, chinelo de dedo, camiseta regata. Esses são médicos daqui a 2, 3 anos. Eu saí deprimido naquela tarde. Os comentários são densos nisso, né, e tudo mais. Eu queria, então, acho que nos encaminharmos para o final. Bruna, poderia botar aquele slide lá, por favor? Para a gente agradecer sempre essa presença de todos vocês. Eu acho que tivemos uma boa audiência hoje, muitos colegas presentes. Acho que aproveitaram tanto quanto eu aproveitei, porque eu tive que olhar alguma coisa sobre esse assunto. E eu queria homenagear os meus colegas que participaram dessa mesa com tanto brilhantismo, trazendo o Nicolas Andry, né, que é um francês, nascido em Lyon, daquela data ali, faleceu em Paris, e ele traz nesse livro que foi citado pelo Dr. Carlos, que foi um livro que ele publicou um ano antes da morte dele. Foi de 1741 este livro aí. E mudando o paradigma da ortopedia, ele traz um conceito de prevenção que, então, ele coloca a árvore que leva o nome dele e que é o símbolo da ortopedia nacional e mundial. Essa árvore aí representa a ortopedia, a correção do defeito, já desde idades muito precoces, muito tenras, né? Então, ele trazendo esse novo olhar sobre a ortopedia, que não era só correções de coisas já estabelecidas na vida adulta ou que se apresentassem na vida adulta da pessoa, mas já de muito cedo. E essa é a única imagem que tem, inclusive, desse médico, porque naquela época não existiam registros fotográficos, mas alguém o pintou, e essa é a única imagem dele. Achei interessante de homenageá-los, então, com um precursor aí. E, Maria Helena, a história do Nicolas Andry é muito interessante. Ele era um professor universitário, mas ele não tinha, de fato, uma grande aceitação. Pacientes não gostavam dele. E ele tinha muito tempo livre. E daí, por ele não ter esses pacientes para ver ou para tratar, ele escreveu um livro e quis o destino que fosse o livro inaugural da ortopedia. Exatamente. Veja só. E ele tinha um reconhecimento, ele não tinha grande prestígio na ortopedia, porque o reconhecimento dele era na parasitologia. Ele foi um eminente parasitologista. Bom, isso é uma história à parte, mas ele bota uma frase, e eu boto o seguinte, faz favor, que é essa assim, esse símbolo, o que significa esse símbolo para a ortopedia, né, que evoca essa força, a resiliência, a intervenção técnica para guiar o corpo humano de volta à sua forma ideal, né, o que a gente pensa que seja o melhor para o corpo humano. Então, acho que é um bom conceito para a gente levar para casa e nos regalarmos com essa manhã gloriosa que tivemos com os nossos colegas que nos prestigiaram e apresentaram suas aulas. Muito obrigada.
Obrigado.